O clamor de Deus contra os pastores de Israel. Em Ezequiel capítulo 34, Deus faz um forte clamor contra os pastores de Israel. O capítulo 34 de Ezequiel contém um forte discurso profético de Deus contra os líderes espirituais de Israel, simbolicamente chamados de pastores. Essas palavras duras refletem a indignação divina diante da negligência, exploração e abandono do rebanho que esses líderes foram chamados a cuidar. Para entender plenamente por que Deus proferiu tais palavras, é essencial observar o contexto histórico e espiritual de Israel naquela época. No contexto histórico e espiritual da época, Ezequiel era profeta durante o período do exílio babilônico, por volta de 593 a 571 a.C., quando Israel enfrentava graves consequências por sua desobediência e idolatria. O povo havia se afastado de Deus e os líderes espirituais que deveriam guiar a nação no caminho da justiça e santidade, estavam agindo com egoísmo e corrupção. Em vez de proteger e edificar o povo de Deus, eles se aproveitavam dele para benefício próprio. Esses pastores eram tanto líderes religiosos quanto políticos, incluindo sacerdotes, reis e profetas, que tinham a responsabilidade de orientar o povo segundo os mandamentos divinos. No entanto, suas ações contribuíram para o colapso espiritual e moral de Israel, resultando em julgamento divino e exílio. O problema com os pastores de Israel. No texto, Deus denuncia os líderes de Israel por várias razões específicas. Primeiro, egoísmo e exploração. No versículos 2 e 3, Deus acusa os pastores de se alimentarem das ovelhas, em vez de alimentá-las. Eles se vestiam com a lã e matavam as mais gordas para saciar seus próprios desejos, ignorando o bem-estar do rebanho. Isso simboliza a exploração material e espiritual do povo. Segundo, negligência pastoral. No versículo 4, eles não fortaleciam as fracas, não curavam as doentes, não enfaixavam as feridas, não buscavam as desgarradas e não procuravam as perdidas. Isso mostra um abandono total da missão de cuidado, restauração e guia espiritual. Terceiro, domínio opressivo. Versículo 4. Em vez de liderarem com amor e compaixão, os pastores governavam com severidade e violência. Isso criou um ambiente de opressão em vez de segurança e conforto para o povo. Quarto, dispersão do rebanho. Versículos 5 ao 6. Como resultado da má liderança, as ovelhas ficaram dispersas, vulneráveis e perdidas, tornando-se presas fáceis para os inimigos. Isso reflete a desunião e a vulnerabilidade espiritual do povo. Quinto, a resposta de Deus. Diante dessa situação, Deus declara que Ele mesmo tomará providências para resgatar e cuidar de suas ovelhas. Ele promete. Primeiro, a remoção dos maus pastores, no verso 10. Deus afirma que tirará os pastores infiéis de suas posições de liderança. Eles não terão mais acesso ao rebanho nem poderão explorá-lo. Segundo, o cuidado pessoal com as ovelhas no versos 11 ao 16. Deus assume o papel de pastor supremo. Ele buscará as ovelhas perdidas, reunirá as dispersas, curará as feridas e fortalecerá as fracas. Isso demonstra seu amor e cuidado direto pelo seu povo. Terceiro, o julgamento justo no versos 17 ao 22. Deus também julgará as ovelhas, separando aquelas que prejudicam o rebanho. Ele trará justiça e restaurará a ordem entre o povo. Quarto, o pastor prometido no versos 23 e 24. Deus promete levantar um pastor único e fiel, identificado como o meu servo Davi. Essa é uma profecia messiânica que aponta para Jesus Cristo, o bom pastor, João 10 verso 11, que veio para cuidar do rebanho de Deus com amor e justiça. A situação descrita em Ezequiel capítulo 34 foi resultado de anos de pecado acumulado, negligência espiritual e corrupção dos líderes de Israel. Algumas razões incluem: primeiro, a falta de temor a Deus. Os líderes abandonaram o temor do Senhor e viveram segundo seus próprios interesses. Segundo, idolatria e alianças pagãs. Muitos pastores guiaram o povo na idolatria, levando a nação a quebrar sua aliança com Deus. Quarto, desobediência à lei de Deus. Os líderes não seguiam os mandamentos de Deus, especialmente aqueles relacionados ao cuidado dos pobres, órfãos e necessitados. Quinto, egoísmo e ganância. Em vez de servirem ao povo, os líderes usaram suas posições para enriquecer e promover seus próprios interesses. Este capítulo é um alerta para líderes espirituais de todas as gerações. Deus espera que aqueles que Ele coloca em posições de liderança sejam pastores fiéis, que cuidem do rebanho com amor, compaixão e dedicação.
É também um lembrete de que Deus é o pastor supremo, que nunca abandona suas ovelhas, mesmo quando os líderes humanos falham. Por fim, Ezequiel capítulo 34 nos aponta para Jesus Cristo, o bom pastor, que deu sua vida pelas ovelhas. João 10 verso 11. Em Cristo encontramos o cuidado, a proteção e a restauração que nenhum pastor humano pode oferecer plenamente. Que essa mensagem nos leve a confiar em Deus como nosso verdadeiro pastor e a sermos líderes segundo o seu coração. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, quero te convidar a fazer parte dessa família e nos ajudar a evangelizar. Inscreva-se, deixe seu like, comente sempre. Compartilhe nossos vídeos e receba sempre em primeira mão as notificações dos novos vídeos. Fui!